Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema super importante, os remédios constitucionais. Eles são ferramentas essenciais para proteger os nossos direitos. Vamos entender o que são e como funcionam. Vamos lá! Introdução aos remédios constitucionais. Lista. Remédios constitucionais são mecanismos previstos na Constituição para proteger os nossos direitos fundamentais contra abusos ou omissões do Estado. Eles são essenciais para garantir que nossos direitos sejam respeitados e defendidos. Principais remédios constitucionais. Livros. Vamos conhecer os principais remédios constitucionais e entender como cada um deles pode ser utilizado para proteger nossos direitos. O que é habeas corpus? Lista. O habeas corpus é um remédio constitucional que tem como principal objetivo proteger o direito à liberdade de locomoção. Em outras palavras, ele serve para garantir que ninguém seja preso ou mantido preso de forma ilegal ou abusiva. Quando usar o habeas corpus? Ampulheta com areia pela metade. Prisão ilegal, quando uma pessoa é presa sem os devidos fundamentos legais. Ameaça de prisão ilegal, quando há uma ameaça real de prisão que não respeita os procedimentos legais. Condições abusivas, quando a pessoa está sendo mantida presa em condições desumanas ou degradantes. Exemplo, imagine que uma pessoa foi presa sem mandado judicial e sem flagrante delito. Essa pessoa pode pedir um habeas corpus para que sua prisão seja analisada e, se constatada a ilegalidade, ser liberada. Como funciona o habeas corpus? Engrenagem. Petição. O pedido de habeas corpus pode ser feito por qualquer pessoa, não apenas pelo preso, através de uma petição simples, que pode ser escrita até mesmo à mão. Análise. O juiz analisa o pedido e, se considerar necessário, pode solicitar informações adicionais das autoridades responsáveis pela prisão. Decisão. Se o juiz concluir que a prisão é ilegal, ele pode ordenar a libertação imediata do preso. Em casos de ameaça de prisão ilegal, pode determinar medidas preventivas. Fundamentação legal. Livros. Constituição Federal. O habeas corpus está previsto no artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal de 1988. Ele é um direito fundamental e está disponível para proteger a liberdade individual. Código de Processo Penal. O habeas corpus também está regulamentado no Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3689/1941, nos artigos 647 a 667, que detalham seu procedimento e aplicação. Importância do habeas corpus. Estrela brilhante. O habeas corpus é essencial para a proteção das liberdades individuais. Ele garante que qualquer pessoa possa questionar a legalidade de uma prisão, protegendo contra abusos de autoridade e garantindo respeito aos direitos fundamentais. Resumo: o habeas corpus é um instrumento poderoso para proteger o direito à liberdade de locomoção, previsto na nossa Constituição e regulamentado pelo Código de Processo Penal. Conhecer e utilizar esse direito é fundamental para garantir a justiça e a liberdade. 3 horas. Habeas data e a lei balança. O que é habeas data? Lista. O habeas data é um remédio constitucional que tem como principal objetivo garantir o direito de acessar e corrigir informações pessoais armazenadas em bancos de dados públicos ou privados. Ele é fundamental para a proteção da privacidade e da integridade das informações pessoais. Quando usar o habeas data? Ampulheta com areia pela metade. Acesso a informações, quando você deseja saber quais informações sobre você estão armazenadas em um banco de dados. Correção de dados, quando você precisa corrigir informações pessoais incorretas ou desatualizadas. Exemplo, imagine que você descobriu que há informações incorretas sobre você em um banco de dados do governo. Você pode usar o habeas data para acessar essas informações e solicitar a correção. Como funciona o habeas data? Engrenagem. Petição. O pedido de habeas data pode ser feito pelo próprio interessado através de uma petição dirigida ao juiz competente. Análise. O juiz analisa o pedido e pode solicitar informações adicionais da entidade que mantém o banco de dados. Decisão. Se o juiz verificar que as informações estão incorretas ou que o acesso está sendo indevidamente negado, ele pode determinar o acesso ou a correção dos dados. Fundamentação legal. Livros. Constituição Federal. O habeas data está previsto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988. Ele é um direito fundamental destinado a garantir a transparência e a correção das informações pessoais.
Lei nº 9507/1997, o habeas data também está regulamentado pela Lei nº 9507 de 1997, que detalha o procedimento para a solicitação de acesso e correção de dados pessoais. Importância do habeas data estrela brilhante. O habeas data é crucial para a proteção da privacidade e da dignidade das pessoas. Ele garante que qualquer cidadão possa acessar e corrigir informações pessoais, evitando abusos e erros que possam prejudicar sua vida. Resumo: o habeas data é um instrumento poderoso para garantir o direito de acessar e corrigir informações pessoais, previsto na nossa Constituição e regulamentado pela Lei nº 9507/1997. Conhecer e utilizar esse direito é essencial para proteger sua privacidade e garantir a integridade dos seus dados pessoais. 3 horas Mandado de segurança e a lei balança. O que é mandado de segurança? Lista. O mandado de segurança é um remédio constitucional criado para proteger direitos líquidos e certos que estão sendo ameaçados ou violados por atos ilegais ou abusivos de autoridade. Ele é fundamental para garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Quando usar o mandado de segurança? Ampulheta com areia pela metade. Ato ilegal, quando um ato administrativo ou judicial está violando um direito que é claramente garantido por lei. Direito líquido e certo, quando o direito que está sendo ameaçado ou violado é evidente e não depende de comprovações adicionais. Exemplo: se um servidor público tem direito a uma promoção com base em critérios estabelecidos por lei e essa promoção é negada de forma injusta, ele pode entrar com um mandado de segurança para garantir seu direito. Como funciona o mandado de segurança? Engrenagem. Petição: o pedido de mandado de segurança deve ser feito por meio de uma petição que deve ser apresentada ao juiz competente. A petição deve detalhar o direito que está sendo violado e a ilegalidade do ato. Análise: o juiz analisa o pedido e verifica se o direito alegado é líquido e certo e se o ato questionado é realmente legal ou abusivo. Decisão: se o juiz reconhecer a ilegalidade, pode determinar a suspensão do ato ou a garantia do direito violado. O mandado de segurança pode ser liminar, decisão rápida ou definitiva. Fundamentação legal. Livros. Constituição Federal. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, inciso lix, da Constituição Federal de 1988. Esse dispositivo garante a proteção de direitos líquidos e certos contra atos abusivos ou ilegais. Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é regulamentado pela Lei nº 12.016 de 2009, que estabelece as normas e procedimentos para sua concessão e tramitação. Importância do mandado de segurança estrela brilhante. O mandado de segurança é crucial para assegurar que os direitos dos cidadãos não sejam violados por abusos de autoridade. Ele fornece um mecanismo legal para a proteção imediata de direitos que são claros e incontestáveis. Resumo: o mandado de segurança é um instrumento vital para garantir a proteção de direitos líquidos e certos contra atos ilegais ou abusivos, previsto na nossa Constituição e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009. Conhecer e utilizar esse direito é essencial para assegurar a justiça e a legalidade. 3 horas Mandado de injunção e a lei balança. O que é mandado de injunção? Lista. O mandado de injunção é um remédio constitucional que tem como objetivo garantir o exercício de direitos e liberdades constitucionais quando a falta de uma norma regulamentadora impede sua efetivação. Em outras palavras, ele ajuda quando há uma lacuna na legislação que impede o exercício de um direito previsto na Constituição. Quando usar o mandado de injunção? Ampulheta com areia pela metade. Falta de regulamentação, quando um direito ou garantia constitucional não pode ser exercido devido à ausência de uma lei que o regule. Impedimento ao exercício de direito, quando a falta de norma impede o pleno exercício de um direito que deveria ser garantido pela Constituição. Exemplo: suponha que a Constituição garante um direito específico, como um benefício previdenciário, mas ainda não existe uma lei que estabeleça como esse benefício será concedido. Neste caso, o mandado de injunção pode ser utilizado para garantir que esse direito seja efetivamente exercido. Como funciona o mandado de injunção? Engrenagem. Petição: o pedido de mandado de injunção deve ser feito por meio de uma petição ao Poder Judiciário. A petição deve demonstrar claramente a ausência de regulamentação e a necessidade de exercer o direito constitucional. Análise: o juiz verifica se realmente existe uma lacuna legislativa que está impedindo o exercício do direito e se a situação se enquadra nas condições para a concessão do mandado de injunção.
Decisão: se o juiz reconhecer que a ausência de norma está impedindo o exercício do direito, ele pode determinar a aplicação direta da Constituição até que uma norma regulamentadora seja criada. Fundamentação legal. Livros. Constituição Federal. O mandado de injunção está previsto no artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal de 1988. Esse dispositivo estabelece a proteção do direito constitucional quando a falta de regulamentação impede seu exercício. Lei nº 13.300/2016, o mandado de injunção é regulamentado pela Lei nº 13.300 de 2016, que define o procedimento e as condições para sua concessão. Importância do mandado de injunção. Estrela brilhante. O mandado de injunção é crucial para assegurar que direitos constitucionais sejam efetivamente exercidos mesmo na ausência de normas específicas. Ele garante que a falta de regulamentação não seja um obstáculo para a realização dos direitos previstos na Constituição. Resumo: o mandado de injunção é um mecanismo essencial para garantir o exercício de direitos constitucionais na ausência de normas regulamentadoras, previsto na nossa Constituição e regulamentado pela Lei nº 13.300/2016. Conhecer e utilizar esse direito é vital para assegurar a efetivação dos direitos garantidos pela Constituição. 3 horas. Ação popular e a lei balança. O que é a ação popular? Lista. A ação popular é um instrumento jurídico que permite a qualquer cidadão questionar atos administrativos que sejam prejudiciais ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É uma ferramenta de controle social que visa garantir a transparência e a legalidade na administração pública. Quando usar a ação popular? Ampulheta com areia pela metade. Atos lesivos ao patrimônio público, quando um ato administrativo causa danos ao patrimônio público, como malversação de recursos ou gestão inadequada. Moralidade administrativa, quando há violação dos princípios da moralidade, como corrupção ou nepotismo. Meio ambiente, quando há danos ao meio ambiente causados por ações governamentais ou privadas. Patrimônio histórico e cultural, quando há prejuízos ao patrimônio histórico e cultural, como destruição de monumentos ou sítios históricos. Exemplo: se você descobrir que um projeto de construção está destruindo uma área ambiental protegida sem a devida autorização, você pode usar a ação popular para questionar e interromper essa atividade. Como funciona a ação popular? Engrenagem. Petição: o pedido de ação popular deve ser feito por qualquer cidadão, independentemente de estar diretamente afetado pelo ato questionado. A petição deve ser apresentada ao juiz competente e deve detalhar o ato lesivo e o interesse público envolvido. Análise: o juiz analisa a petição para verificar se o ato questionado realmente causa danos ao interesse público e se há fundamento para a ação. Decisão: se o juiz reconhecer que o ato é prejudicial ao interesse público, ele pode determinar a suspensão do ato e a reparação dos danos causados. Fundamentação legal. Livros. Constituição Federal. A ação popular está prevista no artigo 5º, inciso LUX-I, da Constituição Federal de 1988. Esse dispositivo garante a qualquer cidadão o direito de ajuizar ações que visem a proteção do patrimônio público e a moralidade administrativa. Lei nº 4717/1965, a ação popular é regulamentada pela Lei nº 4717 de 1965, que estabelece as normas e procedimentos para sua concessão e tramitação. Importância da ação popular. Estrela brilhante. A ação popular é uma ferramenta poderosa para garantir a responsabilidade e a transparência na administração pública. Ela permite que qualquer cidadão atue como um fiscal da legalidade e da moralidade, protegendo o interesse público e promovendo a justiça social. Resumo: a ação popular é um mecanismo vital para a proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Prevista na nossa Constituição e regulamentada pela Lei nº 4717/1965, ela permite que qualquer cidadão questione atos prejudiciais ao interesse público e ajude a garantir uma administração mais transparente e justa. 3 horas. Ação civil pública e a lei balança. O que é a ação civil pública? Lista. A ação civil pública é um instrumento jurídico criado para proteger interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos que não são facilmente defendidos por ações individuais. Ela permite que o Ministério Público, entidades civis e até mesmo cidadãos ajuizem ações para proteger direitos relacionados ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público e a outros interesses coletivos. Quando usar a ação civil pública? Ampulheta com areia pela metade. Meio ambiente, quando há danos ao meio ambiente que afetam a coletividade, como poluição ou destruição de áreas naturais.
Direitos do consumidor, quando práticas comerciais abusivas prejudicam um grupo de consumidores, como fraudes ou publicidade enganosa. Patrimônio público, quando há ameaças ao patrimônio histórico e cultural ou desvio de recursos públicos. Outros interesses coletivos, em casos onde o dano afeta um grupo significativo de pessoas, como questões de saúde pública ou segurança. Exemplo, se uma fábrica está poluindo um rio que abastece uma comunidade inteira, a ação civil pública pode ser utilizada para interromper a poluição e obrigar a fábrica a reparar os danos causados. Como funciona a ação civil pública? Engrenagem. Petição. A ação civil pública é ajuizada por entidades como o Ministério Público, ONGs e outros órgãos que têm legitimidade para defender interesses coletivos. A petição deve descrever claramente o dano, o interesse coletivo envolvido e as medidas desejadas. Análise. O juiz analisa o pedido para verificar se o dano realmente afeta um interesse coletivo e se as medidas propostas são adequadas. Decisão. Se o juiz concordar com a necessidade de proteger o interesse coletivo, ele pode determinar medidas para cessar o dano e reparar os prejuízos. A decisão pode incluir ordens de reparação, multas e outras sanções. Fundamentação legal. Livros. Constituição Federal. A ação civil pública está prevista no artigo 129, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988, que atribui ao Ministério Público a função de promover a ação civil pública para a defesa de interesses coletivos. Lei nº 7347/1985, a ação civil pública é regulamentada pela Lei nº 7.347 de 1985, que define as regras e procedimentos para sua tramitação e atuação em diversos casos de interesse coletivo. Importância da ação civil pública. Estrela brilhante. A ação civil pública é essencial para a proteção e defesa de interesses que não são facilmente abordados por ações individuais. Ela garante que questões que afetam a coletividade sejam tratadas de forma eficaz, promovendo justiça e equidade para todos. Resumo: a ação civil pública é um mecanismo poderoso para proteger interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, prevista na nossa Constituição e regulamentada pela Lei nº 7347/1985. Ela permite que danos a direitos coletivos sejam combatidos de forma eficiente e eficaz, garantindo uma maior proteção para a sociedade. Importância dos remédios constitucionais. Estrela brilhante. Os remédios constitucionais são fundamentais para a manutenção do Estado de Direito e a proteção das liberdades individuais. Eles garantem que qualquer cidadão possa recorrer à justiça para proteger seus direitos contra abusos e omissões do poder público. Resumo: os remédios constitucionais são ferramentas poderosas previstas na nossa Constituição para proteger nossos direitos fundamentais. Conhecer esses instrumentos é essencial para garantir que nossos direitos sejam respeitados e defendidos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até a próxima! Marca de seleção branca.